Fala pessoal, a forma como as empresas cuidam de suas equipes hoje em dia é completamente diferente do que já foi. O que antes era um setor que vivia de papelada, hoje virou uma peça-chave para o sucesso do negócio. Bora mergulhar juntos nessa jornada para entender como essa transformação rolou e o que isso quer dizer para o futuro do trabalho. Para começar, já parou para pensar o que existia antes do Departamento de Recursos Humanos que a gente conhece? Olha, a resposta pode ser bem surpreendente, porque a origem dessa área não tem nada a ver com o desenvolver talentos ou criar uma cultura legal na empresa. Para a gente entender o presente, não tem jeito, a gente precisa voltar no tempo. E o primeiro capítulo dessa história nos leva para uma época em que gerenciar pessoas era uma função puramente administrativa e, vamos combinar, bem fria. O foco era total em números e regras. Pensa só, lá no comecinho do século XX, as pessoas eram vistas basicamente como números. A grande preocupação era registrar quanto se gastava com salários e encargos. O trabalhador era, no fim das contas, só mais uma linha numa planilha de custos. A grande virada, aqui no Brasil, aconteceu nos anos 30, com a criação das leis trabalhistas. E aí, para dar conta de tanta regra nova, nasceu o famoso Departamento Pessoal, o DP. A missão era bem simples e direta: garantir que a empresa estava cumprindo a lei. Era um trabalho totalmente reativo, focado em processo, documento e burocracia. E aqui está o ponto crucial. A percepção geral era de que essa área só gerava despesa. Era uma obrigação, algo necessário para a empresa funcionar. Mas ninguém enxergava o DP como um parceiro que podia agregar valor ou ajudar o negócio a crescer. Mas claro, essa visão super limitada não durou para sempre. Aos poucos, o cenário começou a mudar e a gente pode dividir essa história em fases bem claras. Cada uma delas é um degrau que mostra como a gente saiu da pura burocracia para chegar na estratégia que define o RH de hoje. E aqui está o mapa dessa jornada. Tudo começa na fase contábil, onde o que importava era número. Com o DP, a gente entra na fase legal. Daí a coisa evolui para uma pegada mais técnica, depois administrativa, até, finalmente, chegarmos na fase estratégica, que é o mundo em que a gente vive hoje. O mais fascinante é ver como o foco foi mudando com o tempo. A gente saiu de uma preocupação que era só com grana e com lei para uma busca por mais eficiência na fase tecnicista. E então, na fase administrativa, o olhar finalmente se vira para as pessoas, com foco em qualidade de vida. Cada fase foi preparando o terreno para a próxima. E aí, a partir dos anos 80, o jogo vira de verdade. Acontece a grande virada de chave, o momento em que a percepção sobre o papel de quem cuida de gente muda de uma forma radical e definitiva. Com o mercado cada vez mais disputado por causa da globalização e da tecnologia, as empresas tiveram um estalo que hoje parece óbvio, mas na época foi revolucionário. O verdadeiro diferencial de uma organização está nas pessoas. A inovação, a criatividade, a agilidade, tudo isso vem delas. E a diferença entre o antes e depois é gritante. De um lado, aquele RH operacional que só reage a problemas, focado em regras e visto como custo. Do outro, o RH estratégico, proativo, que usa dados para decidir, que atua como um parceiro de verdade e que planeja o futuro. A mudança é da água para o vinho. A grande ferramenta que tornou essa transformação real foi o People Analytics, que é basicamente o uso inteligente de dados para entender o capital humano. Em vez de agir no achismo, o RH estratégico usa dados para otimizar o recrutamento, para prever quem pode pedir demissão e para aumentar a produtividade. Tá legal, mas como é que isso tudo funciona na prática, hoje em dia? Vamos mergulhar no dia a dia do RH moderno para ver como a tecnologia e a estratégia andam de mãos dadas. Então sejam bem-vindos à era do RH 4.0. Esse conceito nada mais é do que a integração total da gestão de pessoas com as tecnologias da quarta revolução industrial, como inteligência artificial e automação. A inteligência artificial ajuda a achar os melhores talentos, a automação cuida daquelas tarefas repetitivas e as plataformas de feedback em tempo real melhoram a comunicação. A tecnologia não está aqui para substituir, mas sim para turbinar o trabalho da área. E essa mudança está vindo numa velocidade assustadora. Para se ter uma ideia, a adoção de inteligência artificial na área de RH cresceu 221% no mundo todo em apenas um ano. É um sinal bem claro de que o futuro já chegou. E aqui está o pulo do gato. Quando a gente automatiza a burocracia, a tecnologia libera os profissionais de RH para focarem naquilo que só um ser humano pode fazer: a estratégia, a cultura, a empatia e o desenvolvimento das pessoas. Bom, a gente já viu de onde viemos e onde estamos. Mas e agora? Para onde vamos? Olhando para frente,
O futuro da gestão de pessoas vai ser moldado por uma mistura ainda mais profunda entre tecnologia e um foco renovado no ser humano. As tendências já mostram isso. À medida que o trabalho fica mais complexo, as necessidades humanas viram o centro de tudo. A gente vai ver carreiras e benefícios cada vez mais personalizados, um cuidado estratégico com a saúde mental, aprendizado contínuo e, claro, ambientes muito mais diversos e flexíveis. O grande desafio, portanto, não vai ser só adotar a tecnologia mais nova do mercado. Vai ser usar essa tecnologia para ampliar o que nos torna humanos no ambiente de trabalho, a nossa capacidade de pensar diferente, de criar e de se conectar de verdade com os outros. E para fechar, fica a reflexão. A questão não é escolher entre tecnologia e humanização. O futuro da gestão de pessoas não é uma disputa, e sim a busca pela sinergia perfeita entre os dois. A pergunta que vai definir a próxima fase dessa evolução é: como a gente vai continuar equilibrando essa equação?